Chegamos em setembro, reta final para o Enem, agora sim é realmente reta final do Enem. Temos agora setembro inteiro, outubro inteiro, para terminar de se preparar para o Enem. A prova vai acontecer nos dias 9 e 16 de novembro, se eu não me engano. E aí chegamos nessa reta final. A redação é uma parte da prova que mais assusta, que mais dá medo. Esse vídeo vai servir para tranquilizar vocês. Se você ainda não se preparou para a redação, não se sente pronto, eu vou falar como você deve se comportar a partir de agora. E se você já tira uma nota de 800 para cima, eu também vou deixar claro como você deve se comportar para garantir a excelência na sua redação do Enem nesses últimos 2 meses que restam. Olá, eu me chamo Francisco Ramais, sou professor de português e redação. Eu recomendo muito que você se inscreva aqui no canal, porque a gente vai ter várias dicas todas as semanas sobre português e redação. Eu preparo tudo com muito carinho, de verdade. Esse canal aqui vai te ajudar bastante, eu prometo a você, tá? Então vamos lá, pessoal. Chegamos nesses últimos 2 meses para se preparar para a redação do Enem. Nesse caso, o que a gente deve fazer? Eu vou dividir em 2 grupos. Tá? Existe o grupo daqueles que tiram da casa dos 700 para baixo e existe o grupo daqueles que tira de 800 para cima. Então, se você tira 760, 780, 740, 720, se você está na casa dos 7 para baixo, 600, 600 e pouco, vai haver uma solução. Se você tira 800, 840, 880, 920 para cima, será outra. Vamos começar com esse primeiro grupo, depois a gente chega no segundo, porque o primeiro grupo é o que existe mais pessoas, né? É mais provável que você esteja no primeiro do que no segundo. Então vamos lá. Você está na casa dos 700 para baixo, então você ainda não alcançou a excelência na redação, um bom patamar na redação para poder se tranquilizar. O que é que eu devo fazer? Você vai urgentemente procurar a teoria, algum curso, aulas sobre a parte mais teórica do Enem e vai assistir, mas assim, rapidamente, tá? Não dá mais, para deixar claro para todo mundo, não dá mais tempo me aprofundar na teoria da redação do Enem. O que é teoria? É estudar as 5 competências, estudar detalhadamente as grades, estudar detalhadamente, profundamente, parágrafo por parágrafo, e estudar vários repertórios, Não dá mais tempo fazer isso, tá? Isso aí é um estudo do início do ano até agora. Nos últimos 2 meses, basicamente, o que sobra de tempo é para praticar. Mas se você tira de 800 para baixo, a sua parte teórica, ela está muito básica, ela precisa avançar. Então você vai procurar um curso, um aulão. Tem aulas completas no YouTube, no meu canal ainda não tem, mas vai ter. Aulas completas no YouTube de 1 hora, com tudo que você precisa saber sobre a redação do Enem. Eu recomendo você procurar uma aula dessa para você entender a estrutura, você entender como construir os 4 parágrafos, a função dos 4 parágrafos, pesquisar algum modelo que se adapte ao que você precisa e pronto. Você não vai se aprofundar na teoria, porque não dá mais tempo. Então você vai ali no máximo fazer um curso intensivo de 1 a 2 horas sobre a redação do Enem, você vai entender essa estrutura melhor. Se você tira de 700 para baixo, você não está sabendo nem estruturar os 4 parágrafos. É muito fácil eu conseguir alcançar mais do que 800, pelo menos de 800 para cima, porque são 5 competências. Dessas 5 competências, uma avalia ortografia, uma avalia repertório, uma avalia argumentação, uma avalia conectivos e a última é a intervenção. Então assim, é muito fácil eu garantir 200 pontos da intervenção, eu vou escrever sempre a mesma intervenção. É muito fácil eu garantir 200 pontos da coesão, eu vou usar sempre os mesmos operadores argumentativos. É muito fácil eu garantir os 200 pontos do repertório sociocultural, eu vou sempre usar os mesmos repertórios culturais na maioria das vezes. Então aqui eu já tirei 600, tá? 600 pontos. Na competência que avalia a argumentação, se você apresenta uma redação com 4 parágrafos, 2 argumentos diferentes, um no D1, um no D2, mesmo que você não se aprofunde, você já vai tirar 120, mesmo com argumentos superficiais. Então eu tinha 600, já tirei 720. Sobra uma competência que avalia a ortografia. Em relação à ortografia,
uma redação que tem assim um desvio em cada linha, uma redação bem precária, mas que tem as frases razoavelmente bem estruturadas, também já tira 120. Então tinha 720, né? Com mais 120, já tirei 840. Eu acho que a conta é essa. Eu não sou bom de matemática, não. Então, assim, mas resumindo, você conhecendo o básico da estrutura do Enem, você já tira 800, 840 bem tranquilamente. Então você precisa, urgentemente, se você tira de 700 para baixo, dar uma estudada sobre a estrutura. Você não vai mais entender as competências profundamente porque não dá mais tempo, mas você vai entender parágrafo por parágrafo. Você vai estudar o que é uma introdução, como fazer uma introdução perfeita, como fazer um desenvolvimento perfeito, como fazer uma intervenção perfeita. Pronto, é o que dá tempo. Rapidamente, no máximo uma semana você vai estudar toda a teoria da redação e depois você vai para a prática. Redação é uma disciplina prática, então você precisa escrever redação no mínimo uma vez por semana. Não dá para você achar que você sabe escrever redação sem praticar, porque como é que se estuda redação? Eu escrevo, eu recebo um feedback de um professor, de uma plataforma, de uma plataforma de correção de redação, tal. Eu recebo o feedback, então eu vou analisar o que foi que eu errei e vou escrever outra redação tentando corrigir aqueles erros. Sabe o que acontece? Na próxima redação, você vai cometer a maioria dos erros que cometeu na outra. Por mais que você perceba seu erro, na hora da prática a gente erra de novo, que a gente está escrevendo à mão, é incômodo, tal. Existem muitas coisas ali que acabam nos atrapalhando. Então a redação precisa de prática. A partir de agora, se você escrever toda semana, esse vídeo está sendo gravado dia 7 de setembro. Se você escrever toda semana, você vai ter no máximo 8 redações para praticar. 8 redações. Se você escrever uma redação por semana. É um número, eu considero um número ideal para você evoluir. De 600, 700 e pouco para 800, 800 e pouco, tranquilamente. Mas você precisa estudar parágrafo por parágrafo, rapidamente hoje, vai estudar parágrafo por parágrafo, e você precisa escrever uma redação por semana. Professor, como é que eu consigo corrigir minhas redações? Você pode procurar, existem plataformas, que inclusive eu trabalho para algumas plataformas que Corrija-me, Fernanda Pessoa, o A Prova Total, são plataformas bem seguras, bem confiáveis, que você pode assinar, mandar ali as suas redações e você vai receber um feedback preciso, feito por algum corretor especialista, tá? Mas você precisa estudar parágrafo por parágrafo e depois precisa praticar, no mínimo uma vez por semana, no mínimo. Essa é a solução para quem está tirando da casa dos 700 para baixo. Agora, se você tira de 800 para cima, o que é que você vai fazer a partir de agora? Esquece a teoria, tá? Não dá mais tempo. O que você estudou, está estudado. Agora a gente precisa pôr em prática. Redação é prática. Se você achar que está arrasando, estou tirando 800, 880, 920, não preciso mais me preocupar com redação, vou estudar matemática agora. Ficar 2 meses sem escrever redação ou escrevendo pouca, você vai esquecer a estrutura, vai dar branco, você vai acabar esquecendo operador argumentativo e você vai acabar perdendo ponto bobo por causa dessas nuances. Então é preciso agora manter a prática, no mínimo semanalmente. No mínimo semanalmente você vai escrever uma redação. Para quem já tira de 800 para cima, é só isso, tá? Assim, professor, mas eu ainda não entendo totalmente os operadores argumentativos. Você vai adotar uma lista de operadores argumentativos, vai repetir eles. O que importa é você sempre escrever, tentando sempre repetir a mesma estrutura que você utilizou na redação passada e na redação seguinte. Tá? A gente sempre vai tentar manter essa mesma estrutura. Se você for se apegar à teoria, você vai ficar assistindo aula de 1 hora, aula de meia hora, aula de 40 minutos, sobre coisas que no final das contas talvez não agreguem mais no seu conhecimento, talvez você não lembre mais. O que importa agora é praticar. Analisar os seus erros não é só assim, escrever por escrever, é escrever e receber o feedback do professor, analisar os seus erros de verdade, ver, ó, eu erro mais nos operadores argumentativos, eu erro mais, meu problema é a ortografia. Então você vai estudar só o que for mais pontuado como seus erros. Tem aluno que tira 800, 800 e pouco, mas tem problema com intervenção. Escreve ação nula, não consegue deixar detalhamentos de forma muito clara. Então isso a gente só sabe praticando.
O que resta agora é escrever no mínimo uma vez por semana, preferencialmente 2 vezes por semana. Professor, como eu escrevo? Agora, essa dica aqui é muito importante, tá? Escreva sua redação desconfortavelmente. O que é que isso quer dizer? Eu não vou ligar o ar-condicionado, colocar um lo-fi para tocar, colocar um cafezinho, um chazinho, sentar na minha cadeira gamer, confortável lá e ficar escrevendo a redação por 2, 3 horas, não. Você vai simular de maneira real. No dia da prova, você não vai ter cadeira confortável acolchoada, você não sabe se o ar-condicionado vai estar bom, vai ter gente, não é tocando lo-fi não, vai ter gente comendo Doritos e fazendo barulho, com a mão fedendo a Cheetos, perto de você. Então você tem que simular o cenário real. Então você vai sentar na cadeira da cozinha desconfortável, na mesa da cozinha que range, você vai cronometrar sua redação sem celular, tá? Eu sei que quando você vai praticar, você rouba, você pesquisa o operador argumentativo, você pesquisa repertório bem rapidinho, que diz que pelo menos eu estou aprendendo para no dia da prova, não. Não dá mais tempo da roubadinha. Esquece celular, esquece conforto, você vai escrever desconfortavelmente e de forma cronometrada, tá? Você vai pegar o seu celular e vai marcar no máximo 1h30. Você vai gastar 1 hora para escrever o rascunho, meia hora no máximo para passar a redação a limpo. Não pode perder mais do que isso já é muito arriscado. Menos do que isso é difícil, mas é perfeito se você conseguir. Mais do que 1h30, eu já acho que você vai acabar perdendo tempo para as outras questões, tá? Mas você vai cronometrar e você vai tentar simular não só o tempo, não só a folha de redação, inclusive isso é importante. Se você até agora está escrevendo redação na folha do caderno, pare imediatamente. Imprima a folha de redação, modelo Enem. Ah, professor, mas eu não tenho impressora aqui em casa. Vai numa Xerox, pô. Você gasta R$5, imprime ali, se for 25 centavos, você imprime 10 folhas. Eu acho que acontece, eu não sou bom em matemática, acho que é 20. Não sou bom em matemática, enfim. Você gasta ali um pouquinho de dinheiro, R$5, R$10 em Xerox da folha de redação do Enem e vai ter ali as folhas daqui até o Enem para você simular com aquelas margens, com aquele papel, de forma realista. E de forma cronometrada para você não gastar mais tempo do que o necessário na redação, tá certo? Então, resumindo, se você tira de 700 para baixo, você não vai se apegar à teoria de forma profunda, você vai se apegar à estrutura da redação, entender o que é uma introdução, entender o que é um desenvolvimento e como escrever um desenvolvimento perfeito, entender o que é uma proposta de intervenção e vai praticar incessantemente. Se você tira de 800 para cima, você vai começar a praticar cada vez mais e de forma realista, de forma desconfortável. Simula o cenário real, tá? De preferência, pessoal, escreve 2 redações por semana a partir de agora, dependendo ali dos seus outros conteúdos, né? Se você pode, mas assim, você vai cronometrar, você vai gastar 1h30 para ler os textos de apoio e para escrever o rascunho e para passar a redação a limpo. Então, assim, você vai gastar no máximo, se você escrever 2 redações por semana, que é um número muito bom, se você de hoje escrever 2 redações por semana, você já vai ter escrito 16 redações. Isso aí, cara, com redações com avaliação, 2 por semana, 16 redações, é um número muito bom. Dá para evoluir muito com esse número. Então, assim, se você cronometrar 1h30, escrever 2 por semana, você vai gastar 3 horas da sua semana. 3 horas da semana inteira. Eu tenho, assim, quase certeza que você gasta mais do que isso em TikTok, mais do que isso no YouTube, tá certo? Então vamos ter foco, vamos praticar de forma cronometrada. Se você ainda não atingiu de 800 para cima, vamos estudar a teoria da forma mais rápida que você puder, mas com a profundidade necessária. Se você tira de 800 para cima, vamos começar a praticar de forma realista cada vez mais. E se você quiser ser meu aluno, tem dificuldade em redação e quer aprender melhor, ou você já tira de 800 para cima e quer alcançar a excelência, chegar perto do 1000, aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tem todas as formas que eu disponibilizo para você ser meu aluno, tá? Eu preparo tudo sempre com muito carinho, com muito cuidado, com muito detalhe, de forma humanizada. Eu faço de tudo para te ver aprovado, para te ver evoluir. Meus alunos costumam evoluir rapidamente, eu falo isso com toda a humildade do mundo. Eu também tenho um e-book com tudo que você precisa saber sobre a redação do Enem, que custou um valor simbólico ali, tem mais de 50 páginas, tem modelo pronto, repertório explicado, argumento explicado,
explicado, parágrafo por parágrafo explicado, cada competência explicada, é muito completo, custa bem baratinho ali, um valor simbólico ali, só para ter valido a pena assim, o trabalho que deu. Eu escrevi, não foi inteligência artificial, eu escrevi o e-book mesmo, com minhas palavras, então tá aqui na descrição do vídeo, tanto o e-book como as outras formas para ser meu aluno, também no primeiro comentário fixado. Se inscreve no canal, a gente tem mais de um vídeo toda semana, 2, 3 vídeos por semana falando sobre português, falando sobre língua portuguesa. Esse canal aqui vai te ajudar demais e espero que tenha tudo ficado claro e até o próximo vídeo.